talvez sejamos parte de algo muito maior. Eu sou Elisandra Maróstega e esse é o nosso Pode Tratar de hoje. E vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores, agradecer a Sphere Store, nos vestindo belíssimas hoje, a Jennifer Alana Lorini, a Solute Soluções em Odontologia, a Biju 10, a Agência Sharp, as melhores estratégias de venda para o seu negócio. E também agradecer o Oriente Terapias, quando a consciência desperta, orientações são necessárias, isso é um fato. E agradecer também a LOM, a magia das plantas em todas as suas formas, agora com loja física, em anexo ao Oriente Terapias. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Tratar. O seu podcast terapêutico já está no ar e hoje no Despertar da Consciência, esse assunto que desperta muita curiosidade em muitas pessoas. Todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre esse outro universo, ou aqui, ou agora, não sabemos, vamos saber junto com vocês. Eu sou a Simone Rockenbach, é um prazer ter todos vocês aqui. Já dá um curtir aí no nosso YouTube, segue a gente também no Instagram, por favor, e já compartilha, porque esse assunto é de curiosidade de muitas e muitas pessoas. Vamos agradecer então o Estúdio de Danças de Anne Bilé, o Grupo Gaio, a Gaio Solar, sendo referência em energia solar, também a Vida Natural, levando saúde mais perto de você há 33 anos. Sicredi, ter com quem contar é com o Sicredi. Harmônica Escola de Música, também a Faraó, que agora vai além da casa e construção, decorando também o nosso espaço e decorando a sua casa. Muitos itens, inclusive para geladeira, espaços da casa, decorar cantinhos. Você amou os negocinhos da geladeira, né? É que não sou eu que falo da Faraó, assim, mas eu adoro legal. as divisórias da geladeira para deixar a geladeira organizada que tem lá na Faraó. Inclusive, eles montaram um espaço agora que eu vi, quando você entra na loja, todo o lado esquerdo é voltado para casa, para decoração, então ficou ótimo, porque daí está tudo em um espaço só. Olha só, gente, aí é o lugar onde a gente se perde, entendeu? Exato. Porque a gente quer tudo, Ou aquelas se coisinhas acha. para deixar tudo organizadinho. Então vamos agora agradecer a nossa mega e super convidada que está aqui hoje para falar para a gente do despertar da consciência. Ela que já estudou, como que ela fala, que ela estuda para ela contestar que ela está errada, mas ela está certa. Pior que é bem isso. Muito bem-vinda, Seja querida muito Raquel. bem-vinda. Ai, que legal, gente. Hoje a gente vai fazer um episódio especial, então vem com a gente. As conversas que às vezes a gente tem ali com pacientes, com alunos, entre os nossos mestres, entre os nossos orientadores. São anos já de busca. E eu vou deixar assim um pouquinho daquilo que eu tenho vivenciado, das minhas buscas, do que eu venho vivido, experienciado em consultório terapêutico. Então, eu tenho a formação em psicologia, sou muito ligada à medicina chinesa, mas a paranormalidade, a mediunidade, a sensitividade também fizeram parte da minha escola. Então, aquela criança que tinha contatos, tinha projeções, tinha visões e não sabia lidar com isso, né? E hoje a gente vê em consultório cada dia mais cedo crianças vindo com esse aplicativo novo aí de funcionamento, e em muitos momentos a gente consegue regular, até de uma certa maneira tirar, em outros momentos a gente consegue auxiliar, né? Porque esses mundos, né, a raça humana está passando hoje por um momento curioso, fascinante, encantador. A raça humana está prestes a entrar em contato com outras espécies, né? Com outras formas de vida, em outras galáxias, em outras dimensões, não é? E quando falamos em vida extraterrestre, né? Você acredita que estamos falando apenas de seres físicos
ou também de consciências em outras dimensões? Então, quando a gente vai falar de contato com o anjo da guarda, por exemplo, né, ou com o cheirinho da sua avó que faleceu, isso é um contato que acontece entre a dimensão material, física, a dimensão mental e a dimensão espiritual. Então, eles não estão mais na fisicalidade, nem seres dimensionais, nem seres angelicais, nem arcangélicos. Então, quando a gente deixa a matéria, a substância a qual a consciência está ainda entrelaçada é a consciência espiritual. Então, nós vamos começar a perceber que existem seres vivos dentro de seres vivos, dentro de seres vivos. Como assim? Este ser vivo, Raquel, também habita uma dimensão interna, microbiana, trabalho também seres vivos, cadeias, organizações aqui de comunicação entre sinapses, entre células. Então, esse ser vivo também tem seres vivos dentro, que também tem seres vivos dentro. Então, se esse ser vivo, Raquel, também habita um grande ser, e outro grande ser, e outro grande ser, quando a gente vai percebendo as dimensões da existência e da manifestação, são camadas, são películas de existência, sim. Hoje a gente sabe que existem átomos, que existem células, que existem procariontes, eucariontes. Então, existe vida. E essa questão de aonde que a consciência está, né? É a vida que está começando a descobrir que tem consciência, ou é a consciência que está manifestada em todas as formas de vida? Então, está curioso o planeta nesse momento, porque nós vamos descobrir que fazemos parte de uma grande cadeia de vida, de uma grande cadeia de vontade, consciência, criação, e que podemos ignorar isso e seguir nossas vidas, ou podemos, de uma certa maneira, experimentar o processo da energia, do despertar, você vê, por exemplo, que você é matéria, você é um corpo, mas você também é emoção, você também é energia, você também é lógica, racionalidade. Então, que parte que eu sou, que parte que eu não sou, em que momento que eu uso o meu físico, em que momento que eu uso o meu mental, em que momento que o meu corpo sozinho se regenera e eu não preciso comandar, cicatrize, e em quais momentos eu posso cocriar uma cicatrização melhor depois de uma cirurgia. Então, nós vamos começar a perceber que a consciência sempre esteve em todos os locais. Porém, nem todos nós estivemos sempre conscientes disso, né? Porque a gente pensa assim, existe vida inteligente fora da Terra? A vida, ela foi existir a partir da inteligência. Justo. Então, a inteligência do Criador, a inteligência espiritual, existe. Eu estou lendo um livro sobre isso. Existe, não existe? Então, até que ponto existe inteligência fora da Terra? Eu, às vezes, me pergunto se existe dentro. Justo, né? Será que está existindo dentro que fora? Acho que sim, né? Estamos tentando, né? Porque a gente imagina que nós que recebemos um espírito e não consegue retroceder e perceber que o mundo espiritual sempre existiu antes do mundo físico. E por que você acha que isso desperta tanto medo nas pessoas? Dogmas. Em pessoas desperta medo e outras pessoas muita curiosidade, né? Que parece Legal, que é uma coisa... Que assim, quando você pega o planeta Terra em si, a manifestação física, biológica na Terra, você vê também várias dimensões claramente. Como assim? Vários níveis de manifestação da vida. Você vê, como eu disse, unicelulares, né? A gente também pode ver ali um formigueiro. É uma sociedade completamente independente, inteligente, organizada, que não tem noção que um ser humano está aqui. Então, existe a dimensão que a gente diria que é a 2D, que tem a ver com esses animais de pequeno porte. Nós, seres tridimensionais, por quê? Porque nós temos altura, largura, profundidade. Então, a gente consegue interagir com a segunda dimensão e com a primeira e com a zero. Mas a gente não consegue interagir com a quarta D conscientemente. Então, aí que veio muitos estudos da Índia, dos yogis,
do budismo, do taoísmo, toda essa alquimia de busca dos sumérios, as sociedades secretas. A gente tem comprovações assim de civilizações já extintas, de arquiteturas impossíveis de serem realizadas para o período, né, com a tecnologia que tinha naquele período. Então, se a gente vai buscando sair do bairro onde mora, sair da opinião da qual a gente foi gestado e orientado e começar a expandir uma curiosidade, uma filosofia, uma busca, a gente viaja também, levanta o olhar num monumento assim, coisas vão passar pela nossa cabeça, né? Uma estrutura como o Machu Picchu, coisas passam pela nossa cabeça, né? E aí vem lendas, vem tradições passadas de forma oral, vem tradições passadas de forma registrada, como figuras geométricas, papiros, hieróglifos, tem calendários antigos, temos uns tipos de pirâmides aqui, lá, né? E temos a ideia da Pangeia, que o planeta foi uma época uma ilha só do paraíso, um continente único, e depois as coisas foram se deslocando. Aí a gente escuta mitologias como Atlântida, Lemúria, como o próprio caos, Eros, os deuses gregos, né? A criação da mitologia na visão grega, da visão suméria, a mitologia na visão chinesa, a mitologia na visão católico-judaico-cristã. Você vê que, de alguma forma, os mesmos seres estavam transitando entre pequenas civilizações, transferindo para a gente conhecimentos de seres que vêm do céu, né, ensinando a agronomia, a arquitetura, ensinando matemática, astrologia. Então, tem muita coisa que a gente vai fazendo uma revisão histórica e a gente vê que a raça humana ela foi perdendo a elasticidade da verdade e ela foi sendo, de uma certa maneira, levada a passar por um curral de visão de história. E esse curralzinho, o descobrimento do Brasil, é sempre a mesma historinha. Sim. E fica tanta lacuna para quem costuma pegar uma mochila, pegar um avião, que a apostila positivo não está conseguindo atingir. E aí a gente vê também assim, o próprio incentivo. Meu pai me incentivava muito, né, a buscar, viajar e tal. E a minha primeira experiência, assim, que eu percebi que não era um espírito terreno, eu ainda era muito criança. Eu tinha uma amiga imaginária, e isso é muito comum na psicologia hoje, a gente vê isso. Eu tinha uma amiga imaginária, ela não era uma pessoa, ela tinha um formato diferente, uma cor diferente, ela flutuava, enfim. E aí via como um anjo da guarda, né? Depois ela se mostrava em outra roupagem, depois ela foi se mostrando em outra roupagem. Conforme a sua consciência, ela foi... Conforme eu crescia e dava mais conteúdo para o meu arquivo, né? Porque eu, quando eu era muito criança, eu usava uma linguagem bem católica, então ela aparecia como Santa Ana. Né? E eu amo Nanã, amo Santa Ana e sou muito ligada a ela e Maria. Mas hoje eu percebo, você pode ver até na história, né, a aparição lá na Itália, as crianças com os 3 segredos de Fátima, a aparição de Fátima, a própria história da aparição de Fátima, um sol depois de uma chuva que apareceu só num lugar, uma bola de luz, as carruagens de fogo, os 10 mandamentos que descem numa carruagem, numa pedra. A humanidade sempre teve ou muita balela, ou muita tecnologia e intervenção de seres extraterrestres, ou vamos chamar assim, né? Então, não para invadir, né? Hoje eu vejo, assim, invasores de almas, no sentido de pessoas que têm uma busca por poder, por casta, por sobrenome, por manter uma certa elite. Isso desde os sumérios, a gente conhece a história de Enki e Eliu, né? Os filhos de Enu. Quem não conhece, busca entender a história dos descendentes dos Anunnakis, né? O deus Anu e os seus 2 filhos, Enki e Enlil. Um ajuda a humanidade, o outro quer fazer a humanidade de escrava, um ajuda a evoluir, o outro ajuda
aprisionar, você vê que sempre houve essa história do bem e do mal, do anjo de luz, do anjo caído, do irmão do bem e do irmão do mal, do caminho que vai para poder e o caminho que vai para o caminho mais espiritual, que não há poder, e sim dissolução de poder, né? Então, isso sempre foi acontecendo na raça humana. E quando a gente fica perdendo tempo com isso, para provar que isso é mentira, as experiências, autorizações e até, às vezes, a conversa com Deus. Pô, me mostra, eu quero saber. Eu quero ver. Né? Nas histórias bíblicas dos aparentamentos, que as pessoas saíam do corpo, voltavam para o corpo, ficava 100 e poucos anos fora. A própria história de Enoque, né? Um super cara que ficou quase 300 anos fora, voltou, viveu mais de 1000 anos. Não é humano. Exato. Né? A estrela de Belém, que foi lá bem boazinha, guiando os reis magos, bem devagarzinho no deserto, para aqueles camelos seguir ela para achar o Messias. Será que uma estrela não ia encandecer esse planeta? Porque uma estrela é um sol. Então, será que não era um veículo, um ectoplasma, um orbe de luz? Aí, Sim. né? Tudo isso a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, né? E você acredita que esses seres, né, que estão aqui nos observando, você acredita que eles estão só para observar, estão para ajudar, apenas coexistir? Nós estamos, né? Todos, porque, né? Eles não estão aqui, eles ajudaram a criar esse planeta, eles ajudaram a estabilizar essa Lua. Essa Lua, se não existisse, nós não teríamos a temperatura e a atmosfera que a gente tem hoje. É um satélite natural que não gira. Gente, tem tanta coisa que a gente tem que começar a revisar, não para achar a resposta, mas pelo menos para derrubar os mitos, né? Então, pelo que eu tenho de contato, desde que antes desse planeta esfriar como uma bola estável, existe sim a intervenção de arcanjos, vamos dizer assim, nessa linguagem, que trabalham com arquitetura, que trabalham com essa arquitetura biopsicoespiritual, que faz a gente evoluir do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal, para o angelical, e assim a escada vai, né? Então, acompanham sim, o Criador não explodiu um Big Bang e virou só causa, existe consciência e inteligência, sendo de uma certa maneira ajudando, né? O nosso Sol ainda é uma estrela que hoje é considerada estável, mas teve vários períodos que esse planeta, todos esses vigilantes aí que a gente vê em vários livros, como o próprio Velho Testamento fala de vigilantes que cuidavam do planeta Terra e tal, a punição que teve em Sodoma e Gomorra. Onde é que estavam esses caras? Em que base operacional eles estavam quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Da onde ele estava assistindo a destruição? Em que lugar seguro ficou essas consciências quando o dilúvio inundou tudo? Eles morreram? Eles estavam ali escondidos? Eles tinham um barquinho também? Estava camuflado. Quando a gente fala com Deus, a gente olha para cima porque Exato. Existe alguma plataforma invisível que estabiliza eles e a gente não? É uma coisa bem interessante, porque eles sabem que a gente está aqui falando deles, mas a gente não sabe que eles estão lá falando de nós. Então, tem tudo isso que tudo intriga, né? Que a gente fica com vontade de entender mais, ter os nossos próprios contatos. É isso que eu queria te perguntar. Dá uma dica aí para quem quer evoluir essa consciência, como que a gente pode se conectar com essas energias de uma forma elevada? Qual que é o primeiro passo, ou qual é a dica que você... É o despertar, né? Porque, assim, essa consciência também é sua. Esse ser elevado que bateu a cabeça e nasceu de novo e perdeu a memória, está aqui, é você é esse ser elevado. E quando a gente começa a falar com o Pai Nosso que está no céu, e esse eu dos corpos sutis, no sentido de físico, mental inferior, mental superior, corpo astral, corpo atímico, corpo búdico, todos esses corpos que me ligam ao meu eu superior que decidiu encarnar na Terra, é o Pai em fractais, descendo, perdendo informação para estar aqui numa unidade que agora está com a consciência de Raquel,
de Simone, de Mana. Então, vai depender muito de até que ponto você está infantilizado no teu vocabulário, até que ponto você pode dar uma interpretação mais científica, mais da física quântica, mais do esoterismo, porque o contato com o extraterrestre ele não vai ser físico, ele vai ser dimensional e espiritual. Mas, Raquel, e essas naves físicas que piscam e tal? Olha, gente, eu tomaria muito cuidado com o que governa aqui na Terra, sabe? O que aqui jaz o maligno. Então, existe, sim, muita tecnologia reversa, muito acordo, muita coisa que a gente acha que é super moderno, que está na nossa mão. Não tem nem ideia do que tem de moderno já na mão dos que governam, né? No sentido de cura ou até de adoecimento, no sentido de holografias, de fazer um contato holográfico para todo mundo. Olhar muito para fora com o olho aberto não é contato. Mais para dentro com o olho fechado. Eu ia te falar agora sobre isso, ia te perguntar que tipo de prática, assim, além da meditação, né? Que as pessoas falam muito da meditação, mas quais mais práticas que fazem uma vez a esse gente movimento? fazia muito, né, amiga? A Mana e eu saía, pegava o carro, a gente ia fazer vigília ufológica. Quando a gente era jovem. A gente era jovem e eu falava, porque a gente via muito orbe, muita nave de várias cores, era impressionante, acompanhava na estrada, eu estava indo viajar, estava lá a nave, vigia, eu ia para não sei onde, estava lá, às vezes descia na janela do meu quarto, eu já tive contato dentro do meu quarto, eu já tive contato com a minha filha recém-nascida. Levaram ela e me deixaram. Assim, de tudo que a gente pensa que está ficando louco. Né? Mas o que eu recomendo? Quando a gente ficar olhando muito para cá, eles vão estar desmaterializados do teu lado, rindo da tua cara, olhando para cima e pensando assim, por que ela está olhando para cima se eu estou aqui? Né? Então, o contato vai depender muito de quanto você está pronto, do quanto que você não, e que isso não vai atrapalhar a sua vida. Né? O quanto que isso vai fazer você evoluir, ajudar o próximo, sair de ilusões, doenças, ser um mecanismo de cura, luz e alívio para o mas próximo. eu acho que o primeiro contato, essas práticas, talvez o primeiro contato seja de nós com nós mesmos, né? Esse com contato. A nossa divina com presença. O meu eu né? superior. Porque este contato extrafísico, esses seres, eu acredito que realmente precisa... Até para ser uma forma segura, né? Porque quando você se conhece, quando você começa a trazer isso para você como um aprendizado, como uma evolução, você se assegura nisso. Você conhece a minha mentora está falando aqui que querem, mas se eu aparecer Exato, na frente, todo mundo sai todo mundo correndo. É verdade. Por isso que eu ela acho é muito que inteligente, primeiro porque eu sempre falava isso. Por isso que eu acho que o primeiro Ela tá passo aqui. é o autoconhecimento, né? Isso, Porque, assim, até que ponto a origem da alma humana é terrestre? Né? Esse espaço do cosmos é jovem. Esse universo criado é um dos mais jovens, é das mais periferias. Né? Então, quando a gente fala em voltar ao Pai, voltar à fonte, retornar a isso, não é simplesmente morrer. A pessoa acha, principalmente o cristão, que assim que morreu vai acontecer esse retorno. E é ali que acontecem os maiores desafios, porque geralmente essa pessoa é a que mais dá trabalho para o centro espírita, porque é um espírito que não está preparado para lidar com a sua jornada espiritual, de tão identificado que ele está com a sua jornada física, material. Então, o primeiro passo é você, quem sabe, se abrir para a possibilidade de que você existia antes de ter nascido. Legal. E seguirá existindo após sua morte. E que o invólucro carne é um avatar desse jogo, dessa vida. Morrendo nessa vida, o jogador lá não morre. Né? E quem é esse jogador? É a minha consciência. Então, por que nessa vida tem pessoas que já têm mais abertura e outras ainda não? É porque a pessoa tem que entender que ela continua de vidas passadas em certas escolhas e consequências. Então, o que eu posso realmente aconselhar as pessoas é que nesta vida faça escolhas que levarão a consequências de autodescobrimento, de autoconhecimento. Né? E eu, por exemplo, não acreditava nessas coisas, mas os fenômenos começavam a ser muito frequentes.
E à medida que eu me divertia, que eu relaxava, que eu me entusiasmava, eu só aprendia. Não era uma coisa que me atrapalhava nas outras funções, porque, de uma certa maneira, a minha função é lidar com cura. E muito dessa tecnologia que deixa as pessoas doentes tem a ver também com desejos, com vinganças, com ignorâncias, com pactos, promessas, magiazinha de fidelidade aqui, magia. Então, assim, hoje a gente vê as pessoas fazendo muita mandinga, muita simpatia, e elas não têm noção de onde elas estão se enfiando, que tipo de espírito está por trás. Então, tudo isso, tanto para fazer a gente se prender como Enlil, que está ligado muito a prender as pessoas pela mídia, pela televisão, pelo entretenimento, pelo sexo fácil, pela gargalhada solta, pelo barulho. Pega você pelos teus desejos e comparações, a energia do Satanás, vamos dizer assim, né? E o Enki nos pega mais nessa coisa do autoconhecimento. Eu vou evoluir, meu filho vai ser mais evoluído que eu e eu serei mais que os meus pais. Então, a escala evolutiva tem tanto alguém para te apoiar, um bom anjo para te guiar, mas quanto um encosto pesado também para te desviar. Então, o autoconhecimento, que tipo de pensamento eu produzo que realmente é meu, e que tipo de pensamento está entrando, que eu não me reconheço como sendo meu. Isso tudo é aspecto que é de influência espiritual, sim. Como o Mestre Jesus já dizia, né? Orar e vigiar. Orar né? e vigiar. Que E é nem, justamente... às vezes nem assim Aham. a gente consegue, sabe? Tem que, às vezes, buscar além. Buscar além. Porque se eu sentar em oração do jeito que o planeta está hoje, só sentar e fazer uma oração, ativar uma proteção, eu apanho. O planeta hoje está numa onda Hertz e Hertzmann, frequência disso, frequência daquilo, está tudo trocando, guerra ali, briga ali. E as energias, elas estão tão perto das nossas mentes que elas quase que nos dão angústia. E quem tem muita angústia na vida pode fazer um alongamento energético, porque está com a aura encurtada. E a aura encurtada é um problema. Tem que deixar ela ampla. Tai Isso aí. chi, Processos de yoga. respiração, alguns cristais, cachoeira, banho de chuva. Só a oração, hoje em dia, eu estou tentando ficar só nela. Mas se eu não empurrar, não adianta. Então, a gente está com, vamos dizer assim, um grande funil. A humanidade estava naquela boca do funil bem larga, né, lá girando para cair na... Hoje está todo mundo apertado naquele último caninho. Tem muito pouco espaço, muito pouco tempo e muita coisa. Antigamente era mais espaço, mais tempo e pouca coisa. Agora essas coisas estão afuniladas, se cotovelando, que vai fazer com que as pessoas façam as perguntas certas e se direcionem energeticamente para o rumo que vai ser mais correto para cada um. Se o rumo para estas pessoas é ainda guerra, é ainda conflito, é ainda... O rumo vai se acelerar para elas. E vice-versa para o outro. É a separação do joio do trigo, né? Como que você acha que seria a existência se a maioria, se as pessoas todas fossem mais conscientes, tivessem mais esse despertar? Como que você imagina o mundo? Imagina assim, todo mundo entrou nesse despertar, todo mundo está evoluindo, todo mundo está mais amoroso, buscando o plano, mais né? isso, olhando para si, tentando se autocurar, tentando se, né? Como que você acha que seria? Você vê que a gente, segundo o Espiritismo, segundo o livro de Urântia, segundo algumas filosofias, a Terra passa por um período de provas e expiações, que é o que a gente, nossa geração, viveu, e depois ela vai passar para um período de regeneração, que não é paz ainda, que não é ainda um mundo feliz. Né? Nesse período de regeneração, é o que a gente vê hoje, crianças que encarnam tocando um instrumento, lembrando de uma vida passada. A gente vai receber almas que vão trazer bastante esse assunto, da mesma maneira que a gente está recebendo muitas almas que estão descendo do céu para a Terra, a gente também recebeu. Chico Xavier tem num livro dele que ele fala que, em 1960, ele teve uma visão do povo lá no umbral,
eles estavam tendo um carnaval. Estava todo mundo feliz e comemorando, 1960. Nossa. Ele perguntou o que deu, que está todo mundo tão feliz, né? O inferno está feliz. Aí responderam para o Chico, é porque todos estão subindo. Todos vão reencarnar e vão transformar a superfície no inferno. Eles estavam comemorando. E assim como muitos precisam passar por nova encarnação para poder fazer o degredo, muitos também precisam passar por mais uma encarnação para fazer também essa iluminação nas consciências. Viremos, nossos filhos talvez verão esse planeta, nossos netos talvez verão, mas nós, amiga, nós vamos ter que, Regaça levar as mangas e a bora. geração que faz terapia, a geração que não tem medo, a geração que faz perguntas, a geração que não fica prostrado perante um abandono. Hoje, se uma de nós não tiver um esposo, tudo bem, a gente segue a vida, mas pensa isso em 1960, 1970, né? Então, hoje a gente vê bastante a dualidade, muito clara, na política, nas religiões, mas a gente também vê muita gente que tolera o outro, faz caridade ao outro, torce pelo outro. Então, eu vejo assim que está ficando bom. Porém, o local em que a gente vai ver a harmonia não é aqui na matéria. Na matéria, a gente já tem que começar a entender que somos habitantes de algum nível que pode ser mais compatível com ler um livro no silêncio. Não sei se numa grande cidade alguém consegue ler um livro numa tarde silenciosa. Hoje em dia não existe mais isso, né? Então, às vezes é a gente que já não encaixa mais com esse mundo. Exato. Do que esse mundo precisar mudar, entende? Então, você sutilizando, quem sabe você vai podendo estar mais consciente de tudo isso e saber estar sozinho, saber gostar de ficar sozinho, saber utilizar a água como um condutor de meditação, de canalização, de confirmação. A água é um local de renascimento, né? Porque o próprio nascimento em si passa pela água. O espírito deixa o plano espiritual e realmente entra no mundo material quando ele passa um período na água, né? E também tem uma parábola de Jesus que falava, quando nasceres de novo da água, né? Então, tem essa coisa de você também usar os diluentes naturais, os condutores de meditação, os condutores como uma flauta, nunca que um tambor e um tchaca-tchaca na buchaca vai... Então, às vezes, a gente está ali com aquele monte de playlist de música que nos desvia da conversa com o eu superior, nos desvia da conversa com o nosso dom. Então, é um mundo que está programado para não deixar a gente olhar para isso. E somos uma pequena minoria nesse assunto em si. Mas você né? acha que a gente está indo a caminho disso? Ou, tipo assim, não, o caminho vai demorar muito ainda. Eu fico feliz em participar. Não. Não pode ser, não vai ser num estalar de Não dedos, vai como ser, muitos falam. não, né? Acho tão legal esses youtubers que falam isso. Eu falo, nossa, ele deve virar... Legal, eles são esperançosos. Deve ser o chat, monta o chat GPT, né? Mostra o antes e depois. Pá, a pessoa... Hoje em dia a população não sabe, não consegue viver o processo. Ela quer ver a foto do antes e do depois. Sim. E não É imediatista, né? Não consegue participar do processo. E é o que nós três estamos fazendo, encarnadas. No mínimo, nós três estamos fazendo isso. Participando do processo. Mas se o planeta Terra em si é palco de dualidade, é isso que a equilibra, como que a gente pode não sentir essa dualidade e não achar o equilíbrio nela? Então, observar uma pessoa que ainda faz coisas horrorosas e ela existe. E uma pessoa que já está num rumo de coisas maravilhosas e ela existe. Enki e Enlil. Lúcifer e Jesus. As trevas e a luz e a sombra, que está dentro de nós. Então, existem forças que vão, sim, se alimentar e te manipular e te prender pela tua própria ignorância, busca pelos desejos, imediatismo, pressa, ansiedade, tudo isso é uma fonte de controle. Então, o aprender a harmonizar, proteger, contemplar,
É muito difícil, é muito difícil. A gente quer ver as coisas prontas, né? Sim. Aí, para entrar num ritmo de um arcanjo, de um anjo, que já sabe quando você começa a fazer uma receita e você já sabe o final dela? Eles estão vendo essa receita acontecendo hoje na nossa humanidade, eles já sabem o final dela. Mas nós é que estamos no forno, nós é que estamos na batedeira. Aí tem que ter essa alquimia, né? A gente tem que crescer. Né? E isso é um processo de busca por 3 pilares que eu sempre falo, quem está no grupo conhece. Buscar conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Por que a prática do bem? Porque estamos sempre acompanhados espiritualmente. E eu prefiro estar acompanhada de quem está praticando bem, porque senão, eu vou cuidar de mim, só quero prosperidade, só quero um carro novo, só quero isso, só quero lei da atração. Tá, você trabalhe ela. Mas distribua não o seu dinheiro, mas a sua bondade, o seu tempo. Né? Por que não uma vez por semana um projeto de caridade? Por que não uma vez por mês uma doação? Não é o seu dinheiro, é o seu olhar, é o seu tempo. Porque as frotas de luz, quando estão aqui ajudando a gente, não jogam Pix para nós. Né? Não é o Pix que eles jogam para nós. Eles jogam uma orientação, uma proteção, uma ideia. Mas o dinheiro, sim, é uma energia maravilhosa. Mas é por causa dela, são 2 questões, o dinheiro e a sexualidade, que muitos de nós estamos em calabouços astrais até hoje, sendo torturados por questões de vidas passadas. E é uma experiência que eu tenho em consultório, né? 99% dos desequilíbrios que a gente vai tratar nas pessoas, a questão está sempre envolvida a alguma questão da sexualidade ou da herança, do dinheiro, entendeu? Você teve uma vez que você falou uma coisa muito interessante que você está falando agora também sobre a sexualidade, né? Sobre o quanto as pessoas, quanto a energia sexual, ela é mais difícil de limpar. Essa energia deturpada, né? Não de fato a energia sexual que faz a energia fluir. O gozo é vida, né? O orgasmo é vida. Exato. E quando é usado de uma forma assim de desperdício, é igual você ver alguém abrindo a sua poupança, tirando dinheiro e jogando dinheiro pela rua. Você pensa, a pessoa não está bem, ela não sabe o que ela está fazendo. A mesma coisa é porque o ser humano ele tem assim um limiar prazer ilusório, né? Não é. O orgasmo é um prazer incrível. Sim. Não, mas eu digo esse jorrar, né? Isso, é que assim, a pessoa, qual é o limiar de prazer e de sofrimento que ela vive no dia a dia dela? Ela acorda, é sofrimento. Ela vai almoçar, é sofrimento. É sofrimento por causa do professor, é sofrimento por causa da roupa que não serve mais. É sofrimento porque agora ela tem intolerância, ela gosta de comer aquilo, agora ela não pode. Aí é sofrimento porque ela queria comprar aquilo, mas ela não tem dinheiro. É sofrimento porque a amiguinha não ligou, não respondeu. Sofrimento. Então, a gente pega a pessoa nesse limiar de sofrimento, e principalmente os homens, é muito forte isso neles, quando eles saem desse menos e passa para cima, para aquele uau, que foi o orgasmo em si, quando ele entra lá em cima, o alívio é imediato, não tem sofrimento ali. Só que depois de 5 minutos, volta, cai. Então, a pessoa, nada dá certo, a sogra ainda xinga, daí a mulher não gosta de transar, daí não sei o quê, aí começa mais sofrimento. Então, ele vai se masturbar, vai procurar fora de casa. Então, às vezes, e essas entidades, que a gente chama de íncubos e súcumbos, eles são espíritos que são preparados para sugar a nossa energia sexual. Né? E aí trazem pesadelos, é muito difícil a gente limpar. Não é para ser um monge, né? Claro. É para encontrar o amor, mas tem muita gente, eu vejo em consultório que tem 3, 4 esposas, 3, 4 namoradas. Tem essa namorada, tem outra. E ainda quer ajuda porque uma descobriu da outra. É uma pocheca de energia, né? Porque eu vou e misturo minha energia com a Simone, daí hoje mesmo eu vou lá e misturo com você. Bem pesado. E daí é óbvio, porque como é que eu vou me reequilibrar, digamos assim, se eu estou com um monte de energia Essa é uma das armas das né? entidades das trevas. Então, assim, você não está sozinho nessa.
Nem a pessoa que vai arriscar o pó de cocaína, nem a pessoa que vai tomar todas. Não está sozinha nessa. Já cria uma obsessão que vira em looping, que a pessoa não tira aquilo da cabeça, ela não enxerga mais nada na frente dela, que são os processos holográficos que eu percebi que por trás não eram nem espíritos da Terra. Eram espíritos de outros orbes que têm uma feiura absurda, uma inteligência fenomenal e uma necessidade de fazer curral, de fazer a fazendinha. Então, a energia da pessoa confusa, atrelada a mais confusão, mais mentira, mais traição, mais confusão, ela entra num looping energético que é um fudum astral, que para eles aquilo é milkshake. Você entende? Então, tem muito hipócrita que está lá no altar todo domingo, mas tem todo esse processo energético, às vezes até o próprio sacerdote está lá fazendo uma coisa, mas tem o processo por trás. Então, assim, tem coisas que a energia não mente. E o mal-estar da pessoa... Quase todas as coisas a energia não mente, né? O mal-estar da pessoa é um caminho para você entender onde que está o problema. Né? Às vezes o mal-estar da pessoa está no sono, às vezes está na digestão. Sempre o mal-estar que ela tem é um caminho. E a gente não vai descobrir isso para esfregar na cara da pessoa. Mas quem sabe descobrindo isso, fazendo o processo de quebra de magia, de envolvimento de refém desses seres, você faça escolhas diferentes e, a partir disso, mude seu destino, né? Mas, assim, uma pessoa que está muito viciada, muito, muito fanatizada, e eu não falo só de compostos químicos, eu falo até de ideologias, estilos de pensar, maneira de ver a vida, isso também é um fanático, né? É uma postura intransigente que também está no mundo energético, não físico. Né? Que tipo de aparelho que está controlando esse ser? Que tipo de voz entra ali? Né? A pessoa podia chegar em casa e relaxar ao lado do marido, daí o marido vai responder uma mensagem de um fornecedor e a voz entra ali. Olha ali, está falando com a amante. Eles vão infiltrando num processo obsessivo-compulsivo que você acha que é você que está passando sozinho por isso. Sim. E sim, é tecnologia, porque às vezes o espírito nem está ali do teu lado, ele encheu um capacete em você, ligou um chip e foi embora. Só está sugando a tua energia de longe, ó. Fast iFood, né? Então, iFood gratuito. Isso. E são só os espíritos do astral terra? Não, gente, eu acho que esse tipo de processo que cria clone, bolsão de realidade paralela para tortura, não é nem o espírito da Terra, são todos extraterrestres. Quando a gente pega o pessoal mais sofredor do umbral terreno, não chega nem aos pés. Mas existem raças, né, de extraterrestres que têm esse movimento de fazendinha, de sugar a humanidade, e também existem muitas raças de luz que estão na batalha. Assim, eles sempre foram extraterrestres. A ideia de anjos e demônios, de que um tem rabo, um tem chifre. Né? Então, quando você pega uma ideia normal de diabo, você pensa um cara com um chifrinho e ele tem um rabinho fininho com uma seta no final, né? Não, cara, eles têm uns rabos assim, ó, que parece de lagarto. Parece jacaré mesmo, parece um dinossauro. Então, esse diabinho aí que a gente desenhou não chega nem aos pés. Nem aos pés, sabe? Então, não é que eles sejam do mal. Então, quando você pega assim e começa a entender o que existe, né, os insetos, os inseptoides, a joaninha, louva-a-Deus, todos os insetos, eles, de uma certa maneira, foram criados muito antes de qualquer ser humano. Né? Não foi assim na Gênesis? Primeiro Deus criou a terra, daí separou a água da terra, daí deu uma porção de terra, uma porção de água, daí foram lá os seres aquáticos, depois os seres vegetais. Né? Então, assim, se a gente traduzir para um português mais moderno, você sempre encontrou a influência de laboratórios para a vida, né? Para direcionamento da vida. Os insetos, eles são, na história, por exemplo, da mitologia chinesa, Deus primeiro criou os dragões.
Os dragões, eles voavam por todas as dimensões, e os dragões tinham luz, e os dragões sustentavam as rochas e transportavam as pessoas perdidas. Na mitologia chinesa é lindo, né? Aí você vai para Eros, Hades e Caos, lá na mitologia grega, também, mesma coisa, não eram nada humanos, nem um pouco humanos, né? Aí, então, assim, se você for buscando quem é o Superman, o super-herói das crianças de hoje em dia, é um ser humano, extremamente ético, moralmente evoluído, imortal, bom, 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 veio de um outro lugar. Então, assim, nós fomos, né, os Thundercats, né? Sim. Nós fomos sendo, de uma certa maneira, canalizamos essas informações, a gente foi começando a entender. Você vê, por exemplo, as estruturas da arqueologia, da arqueufologia, você fica chocada, você fala, nem hoje a gente tem tecnologia para moldar uma pirâmide com essas pedras de 1000 toneladas, uma grudadinha na outra, fazendo ainda um portal para os deuses que vêm do céu. Né? É uma coisa assim que, então, ou eram orcs na Senhor dos Anéis da antigamente, ou realmente tem um elo perdido, existe algo, né, que fazia com que o mundo das fadas, o mundo mágico, pudesse permear esse mundo que hoje a gente tem, né, que separava os orcs dos elfos dos humanos. Né? Por que os humanos herdaram a Terra e depois todos os outros se morrem de inveja dos humanos e querem atrapalhar os humanos e queriam ser como humanos, ou, quem sabe, aprisionar os humanos e tentar os humanos, e dar tentação, e dar tentação. O que tem o ser humano de tão especial que seguiu evoluindo neste planeta e os outros híbridos e experimentos e tal passaram pelo dilúvio e foram tirados daqui? Né? Quem que brincava de deuses? Né? Tudo isso é mais perguntas do que respostas. Eu acho que a gente não vai nem... Verdade, agora eu já fui, tipo assim, ó... Né, Lucas? Calma. Está acompanhando, Lucas? Então, gente, assim, pode ser mitologia? Sim, pode. Mas eu vejo que o potencial do ser humano ele é muito, muito, muito visado. O ser humano ele tem uma energia e os corpos sutis de um potencial de chakra base, aquele ser mais agachadinho, vai abrindo chakras, ele vai abrindo também as percepções, né? Então, da mesma maneira que eu posso estar causando danos, eu também posso estar causando o bem. Então, você pode entender que no teu dia, quando você acorda decretando o bem, o melhor, o que é belo, o que é justo e verdadeiro, muito dessas influências vão estar do teu lado. Agora, se você acorda planejando derrubar alguém, matar um leão e não sei o quê, essas falácias que nem a gente percebe que a gente fala, aí você vai estar nessa batalha da selva mesmo. É a sintonia do rádio, né? Que a gente sempre fala para os pacientes, né? Você acorda e você vai decidir qual rádio você vai sintonizar, né? A escolha de cada um. Né? Então, a mesma coisa com esses seres dimensionais, esse apoio ou atrapalho. Em que momento que uma inveja, uma magia pode me pegar de verdade? Pode. Mas eu descuido, aí pega. Se eu não descuido, se eu mantenho o meu estado, não pega. Então, tem muitas coisas que existem nesta morada, né, de meu pai. São muitas as manifestações, e todos têm o direito de existir. Não é só porque a tua religião, ou conduta, ou filosofia não permita, não aceite ou negue, que é o que eu fiz por muitos anos, eu não permitia, eu não aceitava e eu negava. E nisso eu só adoecia, e nisso eu só me prejudicava, né? Então, existem, sim, maneiras da gente estar trabalhando isso, mas eu digo assim, o aluno da 9ª série pode pegar certos conteúdos, não antes nem depois. Então, qual o estágio que está a tua evolução? Você vai estar sendo apoiado e ajudado para isso, se for a vez. Se não for o momento, trabalha outras coisas. Porque isso vai invadir que nem água quando você fecha os vidros e cai no lago. Né? Fecha os vidros do carro e cai no lago. Tente fechar. Eles vão invadir, eles vão entrar de qualquer maneira. Sim. Né? Então, no meu caso, eu pedia para não. A minha primeira experiência mais assim nítida, que eu via que tinha muita tecnologia, foi no meu acidente de carro.
né? Que aí eu estava num contexto fora do corpo, meu corpo estava em coma, e eu via meu corpo e, ao mesmo tempo, eu via uma plataforma. E esse meu corpo e essa minha plataforma, eu não precisava escolher. Não era uma coisa assim, olhe para lá ou olhe para cá e sofra. Não, eu consegui estar lá e estar aqui com a rapidez do meu pensamento. Eu não precisava me preocupar em escolher. Eu estava aonde eu podia, aonde eu quisesse. Claro que com supervisão e tudo. Mas eu aprendi muita coisa que quando eu voltei e comecei a trabalhar muito disso, dessas energias, e depois da psicologia e da hipnose, que eu comecei a encontrar em consultório, através de transes, hipnoses regressivas, contatos com linhagens extraterrestres, com limpeza de pactos de vidas passadas, com seres que tinham olho vermelho, por exemplo. Qualquer um que faz uma regressão e vê um ser com olho vermelho, nunca mais quer voltar para essa regressão, né? Fala, vamos lá encarar. Vamos lá, vamos ver se o ser do olho vermelho, porque se ele segura algo da sua alma, a sua Horcrux, a gente vai ter com ele. É com ele que nós vamos ter que recuperar. E aí, tanto medo, e a gente percebendo que muito disso é blefe de truco, sabe? Muito desses espíritos não têm poder nenhum para conosco, mas eles se mostram feios. Você vai perder algo com isso se eu não continuar no... Não, e o pior é que as religiões vão fazendo isso com a gente. Sim, claro. Não mexe com essas coisas. Isso não existe. Isso daí, se você mexer nesse assunto, você nunca mais sai. E se eu já mexi nesse assunto e nunca mais saí de vidas passadas, e nessa eu quero mexer para sair? Por que eu não posso mexer para sair? Entendeu? E é uma das coisas que eu lutava muito em consultório, porque a gente via assim, fulano tem um pacto com outro marido de outra vida e não está nem encarnado. Como é que ela vai ser feliz com esse casamento se ela pertence a um espírito que não está nem aqui encarnado? Quem diz que ela pertence? Em que momento que ela se colocou nesse pacto? E aí que vem a hipnose e a regressão, para a gente poder ir lá, pegar esse papel, falar, divórcio feito, beleza, porque o inconsciente da alma, o trauma que está nesse espírito, está no espírito. Exato. Não tem como encontrar na célula desta vida, deste corpo. Desta pessoa. Então, nem nesta história, não é nesta história. Não é, ela quer ser feliz nessa história, ela tem até o direito de ser feliz, mas, Raquel, ela está com a alma gêmea dela nessa, mas ela fez voto de sangue, cortou o dedinho e se deu para um outro marido em outra vida. Eu já vi tanto isso, e a pessoa não é feliz com ninguém, até a gente tratar isso e, de repente, coincidência, é o tipo de coisa que eu provo que é mentira, provando que é verdade. Exato. Porque eu tenho muitas, vocês são provas disso. Tem terapeutas lá do próprio grupo, dor no coração, cirurgia, faz a hipnose, tira uma bala que estava alojada no coração de uma vida passada, tá lá, o espírito morreu com aquela bala e morreu chocado, sem saber, não entendeu o que aconteceu e morreu. E aí está aqui reencarnado e aquele negócio ali, aquela coisa, e vai no médico. E aí os médicos falam, é uma dor fantasma. É mesmo. Daí do vem fantasma comigo. da outra vida, que está aqui. Viu como eles sabem? E aí a gente trabalha isso, a pessoa às vezes enxerga essa cena, olha na regressão isso, enxerga isso. E a gente vai fazendo a contagem para ela voltar, e ela vai largando todos os traumas e vem só com o crescimento, o aprendizado mesmo, de espírito. Porque não é para ela levar o aprendizado da vingança. É para ela levar assim, por exemplo, era uma vida que ela plantava, que ela colhia, que ela fazia remédios naturais. Aí tudo se perdeu porque ela morreu com uma bala no coração, magoada e sem entender. Eu volto com ela lá, a gente vai pegar todo o conhecimento de ervas, de remédios, não sei o quê, e a gente traz para essa vida e larga, não vem com o trauma, não vem com a dor. Então, está aí uma regressão terapêutica, um processo de regressão terapêutica, entende? Que é muito importante, né, as pessoas entenderem que, às vezes, elas vão fazer alguma terapia, uma regressão, alguma coisa, e detestam, né? Porque, lógico... Eu também detestei. Mas é que daí tem a conduta do próprio terapeuta, né? Gente, eu, quando fiz a minha primeira regressão, eu saí de lá muito aberta, tudo aberto, nada fechado. Eu quase fui para um manicômio.
Mas era eu, né? Então, assim, quando eu fiz a formação de hipnose regressiva, eu fiquei mais de 10 anos só fazendo autoaplicação e eu não atendo as pessoas com esse tipo de ferramenta, a não ser que eu realmente sinta que eu vou conseguir chegar com a pessoa lá e voltar até o momento que ela desencarnou e voltar até o momento que ela reencarnou. Porque não adianta nada eu enxergar que o meu ex-sogro era a pessoa que me prometeu em casamento um outro e me traiu e me abandonou. Exato. Não vai ajudar em Não vai nada. fazer. Não adianta em nada. Vai piorar ainda. piora. Muitas vezes a tua relação. Que eu já gostava antes, Enfim, agora eu gosto muito mesmo. Eu já não gostava dele, agora eu tenho certeza por quê. Porque Então, olha só o que ele fez comigo. regressão para ser fofoquinha, fofoca, Exato, revista Caras. ridículo. Cuidado, galera. Meu Deus. Você tem que ir para um processo de regressão em que você acompanha tudo, até o momento que você sobreviveu àquilo, ficou velha, que alguém te amou, que alguém te cuidou, que alguém não sei o quê. Depois morreu. Chegou lá, o teu mentor te acompanhou, veja o teu mentor. Ah, tá vendo? Agora. Então, assim, eu preciso te entregar novamente para a tua consciência espiritual, para daí sim você ver que você é um espírito reencarnante. Porque não adianta só ver a janelinha da última vida. Né? Tem gente que fala assim, eu quero saber o que eu fui na última vida. Pra quê? Não, eu só faço uma pergunta, né? Quem tu é nessa? Exato. Se tu me disser quem tu é nessa, daí eu vou contigo olhar. Mas me diga quem você é nessa vida. Aí você buga o sistema, né? A pessoa realmente... Ó, chegamos aos 45 segundos do tempo. E esse é um assunto que é muito, muito, muito importante. Eu acho que a gente deveria fazer um podcast só sobre ele, sobre as regressões, É verdade. sobre é a forma verdade. que você trabalha, É bem legal. sobre o oráculo, sobre várias coisas muito legais que vocês vão Inclusive, ver em vamos breve. ter também um podcast mais pra frente sobre as magias, sobre sim. os rituais. Mandinga. Tanto o ritual da prosperidade, quanto o ruim, quanto nós vamos falar sobre isso. Se isso é Em certo, breve. se isso não. Nos E- acompanhe. Nossa pergunta final. Ah, mas essa eu já respondi. Mas responde de Comer novo, bem. agora com O que outra. é comer bem? Comer O que bem. é saúde sim. para você? Olha, gente, Nesse contexto comer que bem estávamos também. fazendo. saúde para mim é comer bem. Justo. Não, mas, gente, assim, ó, eu não sou um exemplo de equilíbrio, não sou um exemplo de saúde. Não me olhem como isso, porque eu também tenho as minhas hipocrisias, eu também tenho pouco hábito de tomar água, comer açúcar. Tudo isso todo mundo tem, né? O que eu busco sempre é a bem dizer, eu bendigo tudo que entra na minha boca, eu coloco uma bênção no açúcar, no chocolate, no café, é uma champanhe, seja lá o que for, entra com a minha total consciência de benzimento. E isso é saúde para mim. É isso que faz o chocolate não me engordar, o café não me dá insônia. E tudo que poderia estar programado para dar errado, eu neutralizo, eu corto, eu cancelo e eu reestabilizo uma nova função para aquilo. Então, o meu banho tem uma função diferente só de me deixar cheirosa e limpa. A maneira que eu deito na minha cama tem uma função diferente de só soltar o corpo. Eu estaciono o meu corpo ali, eu chamo de garagem. Então, devagarinho, com jogos de linguagem, a gente pode estar abrindo muitas bênçãos, muita saúde, muita regulação, proteção, amparo. Então, para mim, saúde é estar consciente daquilo que entra e o mais importante é daquilo que eu tiro, o tom de voz que eu uso, é o olhar que eu dou e a palavra que eu digo. Então, hoje, falando numa saúde energética especificamente, estar olhando para aquilo que entra e aquilo que entra e que você não reconhece como teu, identifique e realmente estabeleça como não seu. E isso é uma questão de saúde psicológica mesmo, porque os espíritos trabalham na nossa mente. Ou você sabe disso ou não. Então, a palavra é pensamentos. Então, como é que eles estão? Tá? Muito, Essa é a dica. muito bom. Então, pessoal, quem não nos segue ainda, lá no YouTube, no Instagram, Segue o canal, segue segue o nosso canal, Ativa dê o sininho. ativa o sininho, dê um like para a gente continuar levando ainda mais conhecimento. Sabe o que ainda é o mais like, né? assuntos. Fala para eles o que é um like.
O like é um beijinho. O like é um beijinho. É como se vocês estivessem nos dando um beijinho, um abracinho. Então é isso. Foi muito... Eu tava nervosa. Uau! Foi nem muito sei o que eu falei. uau! Muito uau, exatamente essa palavra. E vai ter mais uaus Vai ainda ter pela mais. frente. Se Esse prepara. tema é legal, né, Aham. gente? E vamos vir com um Comentem, próximo... né? Comentem aí se vocês querem que a gente traga mais esses assuntos. É um assunto que a gente fala muito na vida. Como é que fala quando não é online? A vida offline. Na vida Na offline. Vida analógica. Porque a gente tem muito analista. Mas, assim, é um assunto que está disponível. Sigam aí o Vital Froze, o Janval Elan, a Raul Gamacho, Lércio Fonseca, Wagner Borges, Saulo Calderon. Meu, gente, é tanta gente que eu falando sobre isso, eu estou meio que plagiando esses grandes mestres. Certo? Certo. Gratidão pela sua participação. Muito obrigada Foi pelo maravilhoso. convite. Até Até semana que vem. Até mais. Tchau. Fiquem todos com Deus.